segredos para mudar uma história de fracasso, tá? E o tema é Neemias, capítulo 1, versículo 4. Neemias é o segundo livro antes de Salmos. Tem Jó e Neemias antes de Salmos. Fica fácil de achar, né? Salmos fica bem no meio da Bíblia. O título, né, no capítulo 1 diz: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Versículo 4 do capítulo 1. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos ler de novo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra e que o Espírito Santo de Deus olhe aos nossos corações nesta hora, nesta noite, em nome de Jesus. Toda a igreja diga: fala, Senhor, porque a tua igreja ouve. Amém. Por favor, irmãos, pode se assentar. Nós vamos meditar aqui nesta palavra, nesta orientação que nós recebemos para estar ministrando, né? Muitos pastores ministraram os 12 temas seguidos, né? Começou no início do mês de janeiro e foi 12 dias seguidos. Mas nós temos feito 12 domingos. Então, 12 ministrações, cada domingo nós temos procurado, né? Porque às vezes a gente tem pastores que faz o tema, né, de uma nova história e fica assim para a pessoa escolher o que quer falar, né? Mas nós aqui temos procurado trazer a orientação dentro do tema, porque tem uma unção, né? O tema foi escolhido para o ano de 2022, numa direção de Deus. E foi dado também as mensagens, né? Dentro do tema dos 12 dias, dos 12 domingos, e hoje nós estamos no 10º, né? Que no caso é referente, no nosso caso aqui, o mês de outubro. Mas a palavra de Deus era para todos os dias, para toda hora, para todo momento, porque a todo momento nós estamos precisando de Deus, precisamos de mensagem, precisamos de orientação, né? Precisamos de Deus. E como o apóstolo Paulo nos falou, escreveu, né, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, uma orientação divina. Porque às vezes você precisa ter fé, você precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível receber milagres. Sem fé é impossível ter a resposta de Deus. Esse é o critério de Deus, né, irmãos? Porque senão nós ficaríamos perdidos. O que eu tenho que fazer, né, para poder Deus me ouvir, Deus me abençoar, Deus me curar, Deus abrir as portas para mim, Deus me ajudar em toda circunstância, em todas as necessidades que eu tenho? Então, a orientação, o esquema é fé. E a fé, todos podem ter, e muitos podem não ter. Pessoas ricas podem ter fé, pessoas pobres, paupérrimas, podem não ter fé. Então, Deus é justo, Deus é santo e Deus é perfeito. Deus, tudo que Ele faz de uma forma perfeita, que dá oportunidade para todo ser humano, para todas as pessoas receber suas bênçãos. Agora, precisa fé.
E a fé, nós temos aqui a forma, né, de nós recebermos a fé, que é através da palavra de Deus, que Deus já nos deixou a sua palavra. Quanto mais ouvimos, quanto mais lemos, quanto mais estudamos, quanto mais tempo nós gastamos com a palavra de Deus, mais a fé vai sendo acrescentada. Por quê? Porque vai vir o entendimento, nós vamos aprendendo a agradar a Deus, nós vamos aprendendo como conduzir a nossa vida, nós vamos eliminando várias coisas ruins na nossa vida, né? A Bíblia nos ensina. A Bíblia, ela é uma lâmpada para os nossos pés, ela é uma luz para os nossos caminhos. A Bíblia, ela tem poder, ela tem força, é como um martelo que esmiuça a penha, né? Aquele martelão forte, que se não fosse daquela forma, nunca conseguiria esmiuçar aquela penha. A Bíblia é comparada com um espelho, né? O espelho que nós contemplamos a nossa imagem, né? Física, o nosso visual ali. A Bíblia, ela é o espelho espiritual. Quando nós lemos, quando nós colocamos a nossa vida aqui, a orientação vai mostrando os nossos defeitos, vai mostrando o que há dentro do nosso coração. O Espírito Santo, então, vai falando através da palavra e nós vamos, então, nos arrependendo. Nós vamos nos colocando ali, né? E vamos, porque é a fé que já está sendo edificada através da palavra, nos orientando. Em Joel, capítulo 6, né, versículo 6 e 6 do Antigo Testamento, aqui da Bíblia, diz que o meu povo sofre, o povo de Deus sofre, as pessoas sofrem porque lhes falta conhecimento. Então o Evangelho tem que ser pregado, a Bíblia tem que ser lida, a Bíblia tem que ser estudada, né? Porque às vezes lê, a pessoa não entende, e às vezes a pregação, ela também não se completa do jeito que a pessoa está precisando. Então o estudo da palavra, ele é completo, né? Porque a pessoa, quando estuda, ela vai ter uma forma de tirar suas dúvidas, através de um comentário, através de um dicionário, ou através de um professor, como nós temos a nossa escola bíblica, todo domingo às 9 horas da manhã, com sala, né, com professores para as idades, né, todas as idades, e ali a pessoa tem um tempo onde está se estudando, onde tem um professor, para tirar dúvidas. De repente a pergunta, a dúvida, o professor não tem condição de responder, porque nós não sabemos tudo, né? Nós morremos e não a fazer. Enquanto estamos vivendo, estamos aprendendo, né? Então, o professor, ele vai se informar, porque tem meios, né? Tem as revistas, tem os estudos, para ele poder tirar as dúvidas na outra aula, né? Porque isso deve ser dessa forma, porque ninguém sabe tudo e tem obrigação de saber e responder tudo, mas nós temos condição de nos prepararmos, de estudarmos, de aprendermos para tirar a dúvida das pessoas. Então a palavra de Deus, ela é poderosa, ela tem um poder extraordinário para transformar as vidas, para resolver os problemas, é resolvido pela nossa fé, né? Nós resolvemos os nossos problemas pela fé, curamos muitas enfermidades, saímos de muitas situações difíceis, muitas vidas são transformadas e libertas, pessoas que nunca não tinham chance, pessoas que já tinham sido deixadas de lado, já estavam abandonadas. Por quê? Porque não se tinha mais nada para fazer, todos os recursos foram feitos e gastos, né? Então a palavra de Deus, ela traz luz, ela traz esperança. Não existe nada que nós tenhamos ou possamos passar que nós podemos falar assim, não tem jeito, eu vou morrer assim, não tem solução para mim. Tem pessoas que até não conhecem a palavra de Deus e elas acabam vivendo uma vida vegetativa. Tem pessoas que dão cabo da vida, tem pessoas que ficam doidos, né? Por quê? Porque não tem essa esperança. A Bíblia é um livro de esperança. Aqui nós temos a história, é uma história muito longa. É importante que você leia o livro de Neemias. O livro de Neemias
fala de um homem que foi levado cativo para a Babilônia, e ele ficou longe da sua terra, né? Foi invadida, Jerusalém foi invadida, e foram levados cativos. E Neemias, ele foi trabalhar, porque era um homem culto, era uma pessoa preparada. Ele foi trabalhar no palácio, ele era copeiro do rei, né? E ele era um homem que ele amava a terra dele, ele amava a nação dele, ele amava a família dele. E um dia, o rei gostava muito dele, porque era um homem honesto, um homem fiel, né? Um homem de Deus. E um dia ele estava muito triste. O rei olhou para ele e falou: o que está acontecendo? Eu nunca te vi triste assim, né? E aqui fala no versículo 4 que nós lemos, que Neemias tinha recebido uma notícia muito triste da terra dele, que tinha sido destruída, os muros tinham sido derrubados, o templo tinha sido queimado, as portas, janelas, e muitas casas, muitas coisas tinham sido destruídas, e era a terra dele, né, a família dele, e ele então ficou entristecido. E o rei quis saber, ele falou, inclusive o rei deu permissão para que ele voltasse lá. E nós conhecemos a história de Neemias, que ele foi bem sucedido. Mas o que nós queremos falar aqui é dos 5 segredos para mudar uma história de fracasso. Neemias se sentiu impotente, triste, e aqui diz que ele se assentou primeiro, depois ele chorou, lamentou, depois ele jejuou e depois ele orou. Assentei-me, ele escreve aqui, né? Nós lemos, é tempo de descanso, é tempo de parar. Ele parou e foi refletir mais profundamente e parar de fazer o que estava fazendo. Ele parou tudo, ele se assentou, ele foi meditar, ele foi pensar, né? Para não tomar nenhuma atitude precipitada. E depois que ele pensou a situação, ele chorou. É um tempo de colocar para fora as angústias e tristezas, né? O Eclesiastes diz que há tempo de sorrir, há tempo de chorar, né? Há tempo de cantar, há tempo de lamentar, há tempo para tudo nesta vida. E ninguém pode dizer que está livre disso. Existem os momentos que nós precisamos chorar. É um momento de pressão, né? É um momento de tristeza. É o momento de aliviar aquela carga. É momento de liberar as emoções. As lágrimas têm um efeito calmante, né? Chorar nos ajuda a relaxar, a liberar emoções e desabafar. Chorar alivia a dor, melhora o humor e o sono. Muitas vezes, depois de chorar, soltamos uma gargalhada ou mantemos um sorriso no rosto, né? Não vamos ficar chorando a vida inteira. Tem a hora, tem um momento que nós precisamos, faz parte da nossa vida. O choro traz o alívio da dor e pode ajudar as pessoas a dormirem melhor e adormecerem com mais facilidade. Chorar é um calmante natural, reduz a ansiedade e o estresse, né? Não é para nós vivermos chorando a vida inteira, lamentando, né? Nós estamos falando de momento, né? Aquele momento que o Neemias precisou, né? Parar do que estava fazendo para que ele pudesse meditar, né? Na situação e tomar, né? Alguma providência, porque nós não podemos ficar lamentando, chorando, reclamando e não fazer nada, né? Lamento, por que o lamento? Era necessário me arrepender, né? Neemias estava falando, né? Que era necessário ele se arrepender. Apenas desta maneira conheceria os erros do meu povo. Era necessário mudar a situação, né? Então ele lamentou,
começou a lamentar a situação que o povo estava vivendo, porque estava sendo uma colheita, né? O povo estava colhendo um comportamento que os levou para longe de Deus, que eles perderam a proteção de Deus, e estavam sofrendo consequências. Então, Neemias começou a lamentar. Às vezes nós lamentamos, né, pela atitude de uma pessoa, lamentamos pelo que está acontecendo na nossa família, né? Lamentamos, e só que às vezes tiramos o nosso corpo fora, achamos que só os outros que estão errados, que somente os outros que estão precisando tomar uma atitude, né? E depois Neemias foi jejuar. Então esse é o caminho nosso, né? São 5 passos que nós precisamos dar num momento difícil da nossa vida. Naquele momento que às vezes nós não vemos saída, não vemos solução, naquele momento, aquela má notícia, aquela perda, aquela coisa triste que acontece na nossa vida, né? E às vezes tem pessoas que não gostam de aparentar, né? Não gostam de reclamar, não gostam, né, de chorar, mas Neemias chorou sozinho, né? Nós podemos abrir o nosso coração, derramar as nossas lágrimas nos momentos que nós sentimos essa necessidade, e principalmente na presença de Deus, aos pés do Senhor. Por que Neemias jejuou? Para mortificar a carne e melhorar a sensibilidade espiritual, né? Às vezes fala, eu oro para ser curado, eu oro para Deus resolver o meu problema. Não, a oração é para nos fortalecer espiritualmente, para Deus nos abençoar através de uma oração mais forte, de uma fé mais fortalecida, de uma sensibilidade espiritual maior. Então o jejum, né, por exemplo, nós temos feito muito jejum, o jejum de Daniel, né, aqueles 21 dias. Daniel não fez um jejum total, né, ele fez um jejum parcial. Ele tirou as guloseimas, né, aquelas comidas do palácio. Ele foi fazer um jejum para mortificar a sua carne, para que ele pudesse ter uma comunhão, né, para que ele pudesse saber o que ele ia fazer, receber direção e revelação de Deus, né? E assim, Neemias também foi fazer um jejum, porque ele queria se santificar, ele queria se consagrar para mostrar uma determinação e também reivindicar uma mudança em si mesmo, né? Às vezes nós vemos muitas dificuldades, muita coisa acontecendo, e nós precisamos nos incluir, né, para buscar a Deus, para que Deus nos mostre o caminho, a solução. E Neemias também foi buscar a Deus em oração. Ele orou, a oração é para falar com Deus, né? Ele falou com Deus, ele expôs o objetivo, ele traçou uma justiça àquela causa, ele trouxe, né, o perdão, ou ele queria trazer, né, de Deus o perdão dos pecados do povo e encher o lugar com a presença de Deus. Aqui Neemias, né, tudo da Bíblia, mas, né, são diferentes. Neemias, ele fez uma oração e se colocou no lugar do povo que estava sofrendo. E ele sabia que o povo estava sofrendo por causa do erro do pecado. Ele não estava cometendo aqueles pecados, ele era um homem fiel, ele era uma pessoa que obedecia, que tinha temor de Deus, e ele estava num lugar tranquilo, apesar de estar num país, né, que ele foi levado para ser escravo, mas ele ocupava um lugar de total confiança e privilégios que ele tinha. Mas ele amava o seu país, ele amava a sua família. Isso que nós precisamos pensar, né? Que nós temos uma família, que nós pertencemos a um país e que nós precisamos de que o país esteja bem, que a cidade esteja bem, que a nossa família esteja bem, para nós estarmos bem, né? E desfrutarmos da paz. E aqui nós vemos Neemias clamando e se colocando, e ele pedindo perdão, se colocando ali como as demais pessoas.
Ele não orou para Deus assim, perdoa o pecado lá do povo, eles são pecadores, eles fizeram coisa errada. Neemias se colocou como um pecador, como se ele tivesse também cometendo todos aqueles pecados, como se ele se incluiu, né? E nós muitas vezes precisamos fazer isso, nos humilharmos diante de Deus, abrirmos o nosso coração e reconhecermos toda a nossa fraqueza, todas as nossas limitações diante de Deus. O que muitas vezes falta para nós é humildade, né? Nós cobramos das pessoas, nós queremos que as pessoas façam, nós queremos que as pessoas se arrependam, mas nós não olhamos para as nossas falhas, para as nossas imperfeições e não nos colocamos. Às vezes não estamos fazendo a mesma coisa, mas estamos fazendo coisas também erradas, coisas que também são pecado, né? E nós temos que nos humilhar diante de Deus. E observamos aqui, por exemplo, Esdras, no capítulo 9 de Esdras, fala que olha, aqui o vento trouxe aqui, olha, Esdras sabe que muitos israelitas casaram com mulheres hetéias e faz oração e confissão a Deus. Ele não tinha feito isso, Esdras, né, que foi um coadjuvante também com Neemias, mas ele se inclui. E em Neemias 9, olha, Esdras é um livro. Esdras foi governador lá de Israel. No capítulo 9, ele fala e faz oração de confissão. Neemias, no livro de Neemias, nós vemos o capítulo 1, mas no capítulo 9, Neemias faz oração de confissão para o povo. Essa oração aqui, lá em Neemias, no capítulo 9, Neemias faz uma outra oração já junto com o povo, porque ele vai, o rei dá autorização para ele ir lá para Jerusalém, para reconstruir os muros e para reconstruir o templo e para reconstruir as casas, né? Neemias faz um trabalho revolucionário e devolve ao povo a honra que o povo tinha perdido, a prosperidade, e levanta aquele povo. Ele é usado como um canal, como um instrumento para levantar aquele povo e Deus poder abençoá-los. Então o povo se humilhou, o povo se arrependeu. Através do arrependimento, Deus então começa a operar na nossa vida, né? E aqui ele pediu para Deus perdoar o pecado dele e o pecado do povo e encher o lugar com a presença de Deus. Amém, irmãos? Daniel, no capítulo 9 também. É interessante isso, né? Esdras 9, Neemias 9 e Daniel 9. Daniel também faz oração pedindo perdão de Deus, fazendo confissão e se incluindo. E nós conhecemos a história, a vida de Daniel. Daniel foi um homem íntegro, Daniel foi um homem que o rei confiava, foi um dos cativos também na sua época, e homens que deram um testemunho maravilhoso, que pertenciam a um Deus poderoso, a um Deus justo, né? E eles se colocavam na condição de miseráveis, de homens como estavam os demais, na decadência, no pecado e distantes de Deus. Então a oração é importante, né? Nós podemos sentar, lamuriar, chorar, lamentar, mas se nós não tomarmos uma posição, nada vai acontecer. Então o que nós precisamos? Consagrar a nossa vida, nos arrepender dos nossos pecados. A conclusão: por fim, em apenas 52 dias, os muros de Jerusalém foram reconstruídos. Tudo isso aconteceu por causa do sentimento de Neemias ter chegado a Deus. Neemias foi um instrumento usado pelo Senhor. Foi Deus quem realizou tudo através de Neemias. Amém, irmãos? Deus, ele faz maravilhas através de nós, através do ser humano.
O diabo também faz as suas maravilhas, o diabo faz os seus estragos, tudo através do ser humano. Nós sabemos que aqui, regendo este mundo, né, existe o poder maligno, o poder do diabo e o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. O diabo tem os seus agentes, os seus demônios, os seus mensageiros. Deus, ele tem o Espírito Santo, que é suficiente para cuidar de toda a humanidade, de todos os que creem, de todos que recebem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Mas Deus também tem seus anjos, né? Os anjos, a Bíblia diz que os anjos são mensageiros de Deus, são o exército de Deus que trabalha em favor do povo de Deus, dos que creem. Nós não oramos a anjo, anjo Gabriel, né? Anjo Miguel, anjo Rafael, a Bíblia não traz esse nome, mas vem. Nós oramos a Deus em nome de Jesus. Jesus disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Mas a Bíblia fala que Deus tem seus anjos que trabalham por nós, que vêm em nosso auxílio, que vêm em nosso socorro. Então nós oramos: Senhor, manda os teus anjos, em nome de Jesus, né? Envia o teu anjo para nos guardar, para nos proteger. Existem momentos que nós não temos condição, e tem coisas que nós nem vemos no mundo espiritual, e Deus está trabalhando por nós. Deus está nos livrando. Coisas que nós não ficamos sabendo, Deus está nos dando um livramento. Por quê? Porque nós cremos. Porque Deus, Ele sabe o que vai acontecer, e Ele já dá ordem aos seus anjos para que venham nos proteger, para que venham nos guardar. E temos o Espírito Santo que fala conosco, o Espírito Santo que nos convence, o Espírito Santo que traz as lembranças dos ensinamentos, daquilo que nós lemos, para que nós possamos ter a nossa fé renovada e poder orar segundo a vontade de Deus. Se nós não conhecemos a vontade de Deus, não conhecemos a palavra de Deus, nós não sabemos orar direito. A Bíblia nos ensina a orar. Quanto mais nós temos conhecimento, mais temos palavras na oração, mais temos confiança, mais temos fé. E no momento de luta e dificuldade, nós conhecemos e sabemos que todos os homens e mulheres de Deus sofreram, passaram momentos difíceis, mas foram vitoriosos. Todos eles foram vitoriosos, todos eles tiveram as suas lutas, as suas dificuldades, mas venceram. E a Bíblia é este livro que traz o pecado, que traz a fraqueza, que traz erros, que traz lutas, mas que traz a vitória. Que essas pessoas sempre venceram o mal, venceram a dificuldade. Neemias foi perseguido, mas Neemias foi corajoso, porque era um homem que orava, um homem que buscava Deus, um homem correto, e ele clamava, e ele buscava, e ele conseguiu os seus intentos, porque antes ele sentou e meditou, antes ele chorou muito, depois ele lamentou pelo povo, depois ele jejuou e depois ele orou. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Depois de tantas provações, diz Neemias: eu vi uma porta aberta. E aí começou uma nova história. Amém? Creia nisso. Talvez você esteja passando uma grande provação, uma grande luta, uma grande tribulação. Mas creia que Deus sempre tem uma porta de escape. Deus sempre tem um meio para nos livrar. Deus sempre pode nos ajudar. Por isso que nós precisamos crer. Cada dia mais nos apegarmos com Deus, com a sua palavra. Não desistir nunca, não desanimar. O Senhor nos renova, o Senhor nos fortalece. Aquele momento que parece que nós não vamos aguentar, não vamos resistir. Nós temos um Espírito Santo de Deus dentro de nós, que nos motiva, que nos ajuda. Nós temos esta palavra, que é uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, de coragem. Nós temos um Deus que nos ama, que deu Jesus, o seu Filho, para morrer por nós,
porque Deus sabe das nossas fraquezas e limitações, mas por amor, Ele deu Jesus para nos salvar. Não somos salvos por nós mesmos, pelos nossos méritos, porque não temos mérito algum. Somos salvos porque cremos em Jesus, porque recebemos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, e esse sangue nos lavou, nos purificou, e nós temos este Jesus que sofreu, mas que venceu, ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Nós temos um intercessor, nós temos um advogado que intercede, que luta por nós, para nunca sermos condenados, para nós sempre desfrutarmos e termos sempre esta certeza que nós vamos ser salvos. Se permanecermos firmes e fiéis, nós um dia estaremos com o Senhor. Ninguém vai ficar aqui para semente. Todos vamos morrer ou ser arrebatados. Não sei, quem sabe é Deus, mas não vamos viver aqui eternamente. Então temos que nos preocuparmos, temos que estar preparados, irmãos, porque esta vida, ela tem um tempo, a outra é eterna. Medita nisso, sofrimento eterno. Hoje nós sofremos, temos dificuldade, mas temos esperança. Um dia nós vamos viver eternamente uma vida de eterno gozo e eterna paz, onde não haverá lágrimas, choro, onde não vamos ter que sentar, onde vamos ter que meditar, onde vamos ter que lamentar, que jejuar e que orar. Nós só vamos desfrutar da gloriosa presença de Deus. Temos essa esperança porque Jesus deixou essa esperança aqui. E os que não têm, né? Vai viver como? A Bíblia fala como? A vida de perdição. Então, enquanto a vida, há esperança. Enquanto a vida, há oportunidade para nós selarmos o nosso futuro espiritual. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, se você nunca aceitou Jesus no seu coração, faça isso. Faça rápido, porque o dia de amanhã não nos pertence. Porque quando nós aceitamos Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida. E podemos morrer, podemos acontecer o que for, nós estamos com a vida eterna garantida, irmãos. Nós não podemos arriscar nada. Não podemos arriscar nada. O que custa nós entregarmos a vida, cremos em Jesus, que morreu por nós, que é o nosso Salvador, ou ficar esperando para ver depois? Aí não vai haver mais tempo. Depois já é o final, né? Então hoje nós podemos fazer concertos com Deus. Hoje nós podemos nos arrepender. Hoje nós podemos ter a nossa vida mudada e transformada. Hoje nós podemos entregar todas as provações, todas as lutas e sofrimentos nas mãos do que pode resolver todos os nossos problemas, daquele que pode criar solução para os nossos problemas, porque Deus é criador e é criativo. Não tem nada que Ele não resolva. Deus pode resolver todo e qualquer problema. Ele tem a solução para nós. Nós é que precisamos crer e esperar, confiar. Coloque diante do Senhor a sua vida, os seus projetos, né? As suas angústias, suas provações, suas dificuldades, suas dúvidas. Se você tem alguma dúvida acerca da salvação, da vida eterna, peça para Deus, para que essas dúvidas sejam dissipadas enquanto tempo, para você não perecer, para você um dia herdar a vida eterna. A palavra de Deus é verdadeira, irmãos, está se cumprindo. Nós estamos vendo a cada dia o cumprimento. Tudo o que está acontecendo está aqui na Bíblia, no livro de Apocalipse. Está acontecendo tudo. A Bíblia está sendo mais do que nunca, sendo confirmada como a palavra de verdade, que venceu séculos e séculos, barreiras e barreiras, e cada dia se levanta ainda mais, mas ela permanece como sendo o livro mais lido, mais vendido, mais difundido do mundo. E quanto mais tentam acabar com a Bíblia, mais pessoas se convertem, mais pessoas começam a ler, e mais pessoas Deus levantam para traduzir a Bíblia em praticamente quase todos os idiomas, né? E etnias que existem, que faltavam,
então já está se completando. Isso quer dizer que Jesus está voltando.